Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do DoctonCast, seja bem-vindo. Aqui você acompanha conversas sobre temas importantes com convidados especiais que fazem a diferença dentro e fora da sala de aula. E o assunto de hoje do nosso podcast é saúde do homem, um assunto sério que precisa ser cada vez mais discutido. E você sabia que quase metade dos homens, isso mesmo, quase metade dos homens, só vai ao médico quando sente alguma coisa ou algum sintoma? Pois é, por isso que essa conversa é tão necessária. E para bater um papo justamente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no podcast, no DoctonCast, o professor do curso de enfermagem da Docton, professor Paulo Guzmão. Seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a audiência da DoctonCast. Então, uma satisfação a gente conversar sobre esse tema tão relevante, como você disse, saúde do homem, um tema que ainda precisa ser bem mais explorado, quebrar alguns tabus aí, e é um prazer a gente estar aqui juntos. E para a gente começar quebrando esse tabu, quando o assunto é saúde do homem, por que, na sua visão, tantos homens ainda resistem em procurar atendimento médico? Paulo. Fábio, é interessante que a gente começou com essa palavra tabu, e uma das coisas que a gente mais observa é justamente esse tabu, tá? Hoje a gente tem uma questão cultural muito forte envolvida na saúde do homem, que a gente identifica isso, a gente observa isso. É aquela visão que o homem tem que ser viril, que o homem tem que ser autossuficiente, o homem tem que ser resistente, e qualquer sinal de doença ou de pedido de ajuda e assim por diante, isso remete a um sinal de fraqueza. Então a gente tem isso muito cultural. Isso vai se quebrando aos poucos, a gente observa nos jovens uma pequena mudança em relação a isso, uma preocupação a mais, mas a gente traz isso principalmente nossos avós. Quando a gente pega e começa a pensar nos nossos avós, aí, a gente sempre remete aquelas palavras assim, não, eu tenho uma saúde de ferro, entendeu? A posição igual um coco, aquela coisa boa. Eu não fico doente. Eu não fico doente, isso é frescura, entendeu? Já cansei de trabalhar minha vida inteira doente, vocês ficam aí. Então, assim, tem essa questão cultural ainda muito enraizada em nosso meio ainda hoje. E isso, querendo ou não, reflete na nossa sociedade. Então, quando a gente fala sobre essa questão desse desafio do homem procurar, há uma questão cultural que precisa ser melhor explorada, uma questão cultural que precisa ser melhor trabalhada para que isso vá diminuindo, vá se quebrando aos poucos. Além dessa questão cultural, a gente precisa falar um pouquinho também sobre o receio do diagnóstico. Às vezes a gente vê muitas pessoas, homens, comentando assim, não, é melhor que eu não saiba, se eu não for, eu não vou ficar sabendo. A gente escuta muito isso. A gente escuta muito isso, entendeu? Então, assim, tem esse certo medo, esse certo receio de procurar esse atendimento e descobrir alguma coisa, quando na verdade deveria ser o oposto, que a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas na verdade, se procurar, você está prevenindo, e se encontrar, você vai tratar no começo da doença, o que vai te trazer um prognóstico muito melhor. Mas tem esse medo. Associado a isso, a gente pode citar também pressões financeiras. O homem ele acaba tendo essa dificuldade de se priorizar quando o assunto é sua saúde. Então, por exemplo, não vou gastar dinheiro com isso porque mês que vem eu faço. E esse mês que vem vai ser... E vai só adiando. Vai só adiando. Ou então a questão de tempo. Não, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, não tenho tempo para isso. Na verdade, são alguns desafios. Às vezes a questão financeira pode ser sim um desafio, a questão de tempo pode ser sim um desafio, mas eu falo que a grande palavra é prioridade. O homem, eu acho que ele tem essa dificuldade de priorizar a sua saúde, seja talvez por uma questão de priorizar a família, priorizar o filho, seja por uma questão às vezes de minimizar os seus sintomas. Não, eu tô com isso aqui, mas isso é coisa boba, eu consigo viver com isso, ou meu pai viveu com isso a vida inteira. Então assim, ele acaba minimizando um pouco essas questões. Então quando você me pergunta quais são esses desafios desse homem procurar, quais são as dificuldades, eu colocaria essa questão cultural. Ainda a gente tem muita questão cultural. A gente tem sim essa pressão de autossuficiência do homem, essa questão de fraqueza. A gente pode dizer, então, como a gente falou, essa questão das pressões financeiras, tempo e assim por diante, que acabam dificultando isso. E o fato de relativizar o sintoma, ele acaba diminuindo aquele sintoma para passar essa ideia que ele é forte, que ele é resistente e assim
cor de óculos. Então a gente precisa evoluir para quebrar um pouco isso. Com certeza. E uma pesquisa recente mostrou, Paulo, que só 1 em cada 3 homens se considera muito preocupado com a saúde. É um número muito baixo, se a gente for considerar. E o que isso mostra pra gente? Acho que você já até acabou respondendo um pouco. Sim, na verdade, eu entendo que isso mostra pra gente, a gente costuma se gabar que estamos na era da informação, mas eu entendo que a desinformação ainda é muito grande. A partir do momento que você me fala que 1 a cada 3 homens se preocupa muito com a sua saúde, a gente consegue observar que, na verdade, falta muita informação para esses homens. Para você ter uma ideia, quando você traz esses dados, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele estima que mais de 70 mil homens por ano vão desenvolver o câncer de próstata. Porque às vezes essa informação não chega até o homem. Ou não chega da forma que deveria. Ou não chega da forma como deveria, exatamente. Se você for pegar os índices de infarto, o infarto ele é mais prevalente no homem do que na mulher. Só que o que eu percebo com isso? Que às vezes, como a gente falou na primeira pergunta, isso é relativizado. Isso não vai acontecer comigo, eu não preciso preocupar com isso agora, eu estou muito novo ainda para preocupar com isso. Ou isso não é nada. Ou isso não é nada, vai passar, eu vou tomar um remédio que isso vai melhorar, entendeu? Então eu percebo isso, eu percebo que ainda há uma desinformação. Eu acho que a gente precisa trabalhar e hoje a gente está aqui justamente nesse objetivo de informar mais as pessoas, informar os homens que eles não são super-heróis. Isso pode acontecer e eles precisam lidar com isso, eles precisam trabalhar com isso. E quando a gente fala em saúde do homem, Paulo, muita gente só pensa na próstata. E é um assunto que tem muito tabu também em torno disso, mas o cuidado vai muito além disso. Que outros aspectos da saúde masculina também precisam de atenção. Como você disse, muitos homens acabam sofrendo um infarto, a maioria deles. Sim. É interessante essa pergunta, porque realmente o chamariz acaba sendo a questão do câncer de próstata, né? A gente tem algumas campanhas relacionadas a isso, mas a gente não pode simplesmente pensar pelo câncer de próstata. Na verdade, a gente precisa entender que existem outras questões, tanto físicas quanto emocionais também, precisam ser trabalhadas por esse homem. E aí, quando a gente fala de questões físicas, o câncer de próstata é o grande chamariz, mas nós temos aí as doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, que é a famosa pressão alta. Nós temos aí diabetes, nós temos o colesterol elevado, tem a questão cultural da famosa barriguinha, né? Que às vezes alguns homens se gabam daquela barriguinha, mas até que pergunta aquilo é saudável, né? Então isso precisa ser melhor explorado, isso precisa ser melhor trabalhado, tá? A questão da obesidade, a gente precisa discutir um pouco mais também sobre a saúde mental, a gente vai até falar um pouco isso mais à frente, mas hoje é um grande desafio para o homem essa saúde mental, que também envolta em um grande tabu. Existe muito tabu quando se fala sobre essa questão da saúde mental. Então a gente precisa discutir um pouco mais sobre isso. Eu acho que a gente tem evoluído em alguns pontos, mas essa questão da qualidade de vida associada ao bem-estar físico, mental e social, que inclusive há até umas definições no Ministério da Saúde para o termo saúde, eu acho que isso precisa ser melhor explorado quando se refere ao homem. É uma questão também, Paulo, fugindo aqui um pouquinho do nosso roteiro, às vezes o homem pode pensar que, na verdade, assim, o corpo humano não é uma máquina, né? Aliás, é como se fosse uma máquina. Então, em algum momento da vida, a gente pode ter alguma doença, pode, né, adoecer. Tem que ter essa consciência também. Sim, foi a questão que a gente discutiu sobre prioridade. Nós, enquanto homens, aí eu vou falar por experiência própria, a gente tem essa dificuldade de priorizar a saúde. A gente prioriza muita coisa, a gente prioriza o trabalho, a gente prioriza a família, a gente prioriza N coisas. E às vezes a nossa saúde a gente deixa ela meio ali em segundo plano, vamos assim dizer. E a gente precisa modificar um pouco isso, porque sem a saúde física, sem a saúde mental, a gente não vai conseguir lidar bem com os outros pontos. A gente não vai conseguir lidar bem no trabalho, a gente não vai conseguir lidar bem nos nossos estudos, prover o sustento da família, então a gente precisa inverter um pouco isso aí. E na sua experiência, quais são os problemas mais comuns que poderiam ser evitados se os homens fizessem o básico, que a gente sabe, chegar, exames de rotina, hábitos mais saudáveis, muita coisa que poderia ser evitada. Sim. E hoje, quando a gente está falando aí sobre a questão de câncer de próstata, esse por diante como grande chamariz, se ele for descoberto bem no início, a chance de cura dele é de 95%. É altíssima.
certo? Então, o que poderia ser evitado? Poderia ser evitado muito câncer. Às vezes, você conseguiria identificar isso antes de realmente virar um câncer, ou se realmente virou, você poderia ter um prognóstico muito bom. 95% é muita coisa, certo? Só que, infelizmente, a gente vê, às vezes, o inverso. A gente vê, às vezes, que aquilo já está protelando, e quando vai descobrir é porque os sintomas já estão ali muito específicos, e aí, às vezes, o tratamento já não vai ser tão satisfatório quanto deveria ser no começo, tá? Mas a gente tem outras doenças também. A gente pode citar o câncer de pênis, é muito pouco falado, mas ele existe, o câncer de pênis. Existe o câncer do testículo também, que é pouco falado, é pouco explorado, mas existe, tá? E existem algumas doenças, vamos chamar assim, mais comuns no nosso dia a dia. Doenças cardiovasculares, a gente acha que você está aqui, própria hipertensão arterial, próprio colesterol elevado, que vai acabar sendo um fator de risco para desenvolver no futuro um infarto. Então, se você consegue tratar isso agora, você vai evitar uma complicação lá na frente, certo? Tem as questões dos vícios que precisam ser trabalhadas. Muitas vezes você pega pacientes lá na frente com insuficiência renal crônica, pega um paciente com cirrose hepática, e isso é consequência de um vício que ele carregou a vida inteira. E às vezes nesse check-up, nessa busca desse tratamento, ele poderia evitar isso aí, tá? DSTs, a gente vê muitas doenças sexualmente transmissíveis que poderiam ser evitadas com o tratamento adequado, que poderiam ser evitadas com a orientação adequada. Na área da saúde, a gente observa que a maioria dos homens procuram, às vezes, pela parceira que procura e acabando fazendo tratamento com eles também. Mas a gente conseguiria evitar muitas dessas doenças. E uma coisa que a gente precisa explorar um pouquinho mais também, como a gente já disse, a saúde mental. A gente vê hoje um esgotamento, que a gente vai discutir isso mais à frente, mas precisaria também ser melhor trabalhada, e com certeza isso evitaria alguns estresses, vamos assim dizer, para esse homem no decorrer da sua vida. O ideal é que o homem faça aí exames de forma periódica, não é isso, Paulo? Sim, o ideal é que de ano em ano, dependendo do histórico dele de 2 em 2 anos, ele faça esse periódico, tá? E existe uma diferença em termos de prática nossa, que é um pouco diferente da mulher, embora o nosso objetivo não seja comparar, mas, por exemplo, a gente está ali na pediatria, até 12 anos e assim por diante, os pais têm aquela preocupação em levar e assim por diante. Só que o homem sai da pediatria e abre um leque para ele. A mulher não, a mulher geralmente vai para o ginecologista. Então ela costuma ter esse hábito de se cuidar mais, corporalmente se cuida mais. O homem não. Não, saí do pediatra agora, não preciso me preocupar com isso, é só com 40 anos que eu vou procurar um urologista, ou com 35 anos. E, na verdade, não é esse o objetivo. O objetivo é sempre você estar fazendo um check-up, todo ano ali, preferencialmente fazendo alguns exames de sangue, identificando o mais breve possível, se tiver alguma variação, você tratar aquilo ali antes que aquilo realmente estabeleça como uma doença. E esse acompanhamento vai variar de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduos que às vezes o médico vai solicitar para ele, de ano em ano, ele fazer um check-up, e tem indivíduo, não, esse ano você fez um check-up, daqui 2 anos eu quero te ver de novo, daqui 3 anos eu quero te ver de novo. Por que isso não é padrão? Porque, na verdade, nós não somos iguais. A gente tem fatores genéticos que influenciam, a gente tem fatores ambientais que influenciam, a gente tem fatores sociais que influenciam. Então, tudo isso vai influenciar para determinar exatamente essa periodicidade desse atendimento. E outra coisa que chama muito a atenção, Paulo, é que muitos homens eles só vão ao médico quando a esposa ou a companheira insiste, a gente até começou a falar sobre isso, e até mesmo marca a consulta por eles. Para você ter uma ideia, olha só, 18% dizem que a companheira ou a esposa é quem marca as consultas. Como que os profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros, podem ajudar a quebrar esse padrão? Informação. Eu acho que a informação é um grande ponto. Eu acho que esse bate-papo que a gente está tendo aqui com os nossos ouvintes, eu acho que é um grande ponto para a gente começar a mudar isso. Porque a informação ela vai quebrar aquele paradigma cultural. A informação vai dizer para este homem que ele não é super-herói, que ele não é de ferro, como os avós falavam, que eu tenho uma saúde de ferro, não é bem assim. A informação vai trazer para esse homem que ele tem algumas, vou chamar de falhas, na verdade não é necessariamente uma falha, mas ele tem algumas fraquezas, ele não é um super-herói. Eu acho que a informação traz isso. A informação vai trazer para este homem que ele não está sozinho, ele pode procurar essa ajuda, que ele não está sozinho. Existem muitos outros homens procurando isso.
e que isso não vai ferir em nada a sua masculinidade. O fato de eu procurar ajuda não vai me tornar menos homem. Então, acho que a gente tem informação que quebra esse paradigma, quebra esse tabu, entendeu? Então, essa informação, essa conscientização, tá? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito também com os empregadores. Por que eu falo empregador? A gente identifica, às vezes, quando esse homem procura o atendimento de saúde, uma preocupação com o serviço. Ah, não, eu tive que vir aqui correndo no meu horário de almoço, porque daqui a pouco eu tenho que voltar para o serviço. Eu já vi muito isso. Isso, se eu pegar um atestado falando que eu vim fazer um atendimento aqui preventivo, não, eles vão me mandar embora. Eu acho que precisa trabalhar um pouco essa cultura também. Seja com o próprio trabalhador, mas também com os empregadores. Espera aí, a saúde desse trabalhador é importante, a saúde desse colaborador é importante. Se ele estiver bem, como a gente já conversou, ele vai exercer a profissão bem também, ele vai realmente conseguir desenvolver aquele trabalho. Então, eu acho que essa informação precisa ser para o homem, mas eu acho que ela tem que envolver a sociedade, quebrando esses paradigmas, também envolvendo os empregadores para também abrir essa visão de que realmente ele é importante para mim, o funcionário é importante para a empresa. Se ele é importante para a empresa, ele precisa priorizar a saúde dele. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com isso. Uma coisa bacana também, que tem muitos profissionais fazendo hoje, é horário de atendimento diferenciado. Não estou atendendo à noite. Consigo marcar uma consulta, às vezes, depois das 6, depois das 7, depois das 8. Então, isso também ela vai modificando. Na verdade, a gente vai mudando enquanto sociedade, fazendo essas adaptações. Hoje a gente tem, por exemplo, teleconsulta. Teleconsulta, de forma online. Então, na verdade, é como a gente está conversando. E a gente precisa trabalhar hoje a informação para o homem começar a se priorizar. Eu acho que a partir do momento que ele se priorizar, eu acho que os caminhos serão encontrados, porque hoje não é que não tenha desafios, mas muitos desafios, na verdade, são meio que desculpas para realmente não procurar esse atendimento. Paulo, o papel do enfermeiro, principalmente na promoção da saúde do homem, ele é essencial, é fundamental. E de que forma esse profissional pode ajudar a mudar esse comportamento? Sim, a gente vai voltar um pouquinho nessa questão da informação, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente explorar essa informação. Nós estamos aí no mês de julho, onde a gente está conversando sobre essa questão da saúde do homem, comemoração aí ao Dia do Homem. Então, essa informação é primordial. Mas, além dessa informação, a gente tem a aplicação das políticas públicas de saúde. Então, o enfermeiro, principalmente na saúde primária, que a gente chama, que é a nível de PSF, assim por diante, ele trabalha muito com essa questão da aplicação da saúde pública mesmo, dessas políticas de saúde pública, ele trabalha muito com isso. Campanhas, então vai ter lá a campanha de vacinação, que é muito famosa, mas também tem outras campanhas, vamos fazer uma campanha D contra o tabagismo, o dia D contra a hipertensão, oficinas que são oferecidas às vezes nessas unidades de saúde, que aquilo é para a população. Então, assim, esses homens podem participar, esses homens podem tirar dúvidas, tá? Então, tem muita coisa voltada, caminhadas para a saúde, podem ser desenvolvidas aí por profissionais, enfermeiros, para trabalhar com esse homem essa mudança desses hábitos de vida, tá? A gente percebe que precisa aprimorar essa questão dessa qualidade de vida desse homem. Então, a gente pode trabalhar aí com essas campanhas, a gente pode trabalhar aí com orientação, com informação, hábitos saudáveis de vida. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que você deveria fazer uma atividade física, no mínimo ali moderada, 150 minutos por semana. Se a gente for pegar e dar uma faixa de 2h30, isso é o mínimo. Então, essa informação pode chegar para as pessoas. Eu não tenho tempo de caminhar todo dia. Ok, mas você consegue caminhar ao menos 3 vezes por semana? Nem que seja meia hora. Sobre meia hora, 40 minutos, e assim por diante, entendeu? Para você realmente cumprir isso. Porque se você consegue essa informação, essa orientação para as pessoas, você consegue começar a mudar esse padrão de vida, você consegue, para entrar lá naquela pergunta, você consegue prevenir algumas doenças que, se não mudar esse padrão de vida, elas vão acontecer lá na frente. Então, quando você me pergunta sobre o papel desse enfermeiro na promoção da saúde, está aí, orientar, estar junto com essa população, conversar com essa população, promover campanhas para essa população,
para envolver essa população no cuidado. E como você disse também, as empresas elas podem estar mais presentes. A gente vê muitas empresas em que os funcionários, a maior parte dos funcionários é formado por homens. Então, palestras é uma forma, informação, por exemplo. As empresas podem levar informação, palestras. Perfeito, perfeito. E isso é de suma relevância. Suma relevância, igual a gente falou, que a partir do momento que a empresa envolve isso aí, ela vai criar essa cultura do homem, e criando essa cultura do homem, ela vai quebrando vários outros paradigmas. Então é fundamental, sem dúvida. Alguns sintomas, vamos falar de sintomas agora. Alguns sintomas, por exemplo, dificuldade para urinar, ainda são vistos como normais com o passar do tempo. Que sinais não podem ser ignorados. A gente sabe que muitos sinais não podem ser ignorados, mas Acaba ignorando, né? Nós como homens acaba, como a gente já falou, relevando isso, relativizando isso, né? Fábio, eu falo muito sobre autoobservação do nosso corpo. O que é essa autoobservação do nosso corpo? A gente não para pensar muito sobre o nosso corpo em si, como o nosso corpo tem funcionado, porque o nosso corpo ele dá sinais, ele vai dar sinais para nós. Então, assim, quando você começa a falar aí sobre a questão da dificuldade urinária e assim por diante, então vamos falar primeiramente sobre alguns cuidados relacionados a essa questão urinária, mas alterações na cor da urina, dependendo, pode promover isso. Cheiro diferente, um odor diferente na cor dessa urina. A frequência, eu tinha um hábito ali, eu tinha um padrão ali de urinar várias vezes ao dia. Agora eu estou percebendo que está diminuindo. Então eu preciso observar isso. Eu estou auto-observando o meu corpo, tá? A força de ejeção dessa urina. Não, eu tinha uma força de ejeção, agora eu estou percebendo que eu não consigo urinar com aquela mesma força. São sintomas que o meu corpo está me mostrando. Opa, peraí, não é o meu padrão. Então, o que eu tenho que fazer? Deixa eu procurar um atendimento. Porque pode ser algo que você está descobrindo ali no começo, pode ser alguma coisa que às vezes nem necessariamente é uma doença, mas você vai mudar às vezes algum padrão de vida ali, algum hábito de vida e vai resolver aquele problema antes de se tornar uma doença. Então a gente precisa ficar atento em relação a essa questão. Presença de sangue na urina, se tem presença de sangue, presença de alguma secreção na urina, são sinais que a gente precisa observar. Em relação à questão de mudanças no intestino, constipação é uma coisa a observar. Presença de sangue também nas fezes, a gente precisa observar. Perda ou ganho de peso repentino, de repente eu comecei a perder muito peso, de repente você começou a ganhar muito peso, e não tem uma explicação muito lógica para aquilo. Então eu falo muito sobre essa auto-observação do nosso corpo, entendeu? O nosso corpo ele vai dar esses sinais. De repente eu estou começando a dar palpitações, o coração está disparando do nada. Peraí, o que está acontecendo? Será que é algum problema emocional? Será que é alguma coisa estressante que eu estou passando? Então, será que é o momento de eu procurar uma ajuda? Então, eu preciso identificar esses sintomas, porque o nosso corpo ele vai dar esses sintomas prévios para a gente vai identificar esses sintomas. Perda de sono. Eu dormia muito bem, agora eu não consigo dormir mais. Agora eu tenho muita dificuldade para dormir. Ou agora eu fico acordando todo dia à noite. Eu acordo assustado. Eu estou suando muito. Tem alguma coisa aí. Eu preciso identificar isso. Só que quando a gente fala, como nós estamos falando aí, e eu vou ser repetindo com isso, a gente tem que parar de relativizar. Porque a gente acaba encontrando desculpa. Não, isso é porque eu comi uma coisa que não me fez bem. Isso é porque eu estou muito estressado no meu serviço. Ok, a gente vai comer coisas que não vai nos fazer bem, a gente vai passar por momentos em nosso serviço, nós vamos estar mais estressados, mas isso não pode impactar na minha vida durante muito tempo. Isso não pode impactar na minha vida a ponto de eu perder o sono, eu ficar uma noite sem dormir, ok. Eu ficar 5, 6, 8, 10, 30 noites... já não é normal. Já não é normal. Então, assim, a gente tem que parar de relativizar isso. Então, eu falo muito sobre essa auto-observação do meu corpo. Meu corpo vai me dar sinais. Qualquer coisa que começa a fugir daquele padrão que eu tinha, aquilo começa a me acender um alerta. E eu não posso relativizar isso. Eu preciso ficar atento a esse alerta que o meu corpo está me dando. Desde sintomas simples, igual a gente está falando. Perda de sono, estresse, perda de peso, tudo isso que são coisas que às vezes a gente não observa tanto, a gente não dá muita ênfase nisso, mas a gente precisa parar de relativizar. A gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia e entender, então, o nosso corpo falando
que tem um sinalzinho de alerta ali que precisa ser observado. Ouviu aí a dica do professor Paulo? Pois é, você homem que nos assiste, vamos observar aí mais o nosso corpo. E agora, continuando o nosso bate-papo, tá super bacana, Paulo, a gente vai entrar aqui num assunto que é a saúde mental masculina. Muitos homens acham que procurar a psicoterapia, o psicólogo é frescura, e isso pode acabar se tornando um problema maior. Muitos homens não falam sobre isso ou não percebem quando precisam de ajuda, e como que a gente pode avançar nesse tema? É outro tabu, né? Quando a gente fala sobre a questão do câncer de próstata, é um grande tabu. E falou sobre saúde mental também, é outro grande tabu aí, que está relacionado àquela questão cultural, a fraqueza. Se eu procuro um atendimento psicológico, se eu procuro um atendimento profissional, um apoio psicoterapêutico, é porque eu não estou sendo homem o suficiente para lidar com meus desafios. Na verdade, isso é uma grande bobagem, né? Nós somos seres humanos, estamos aí, todos temos as nossas fraquezas, todos nós precisamos de ajuda, vivemos em sociedade para isso, a área da saúde está aí para ajudar esse homem. Então, quando você me pergunta como a gente pode avançar nesse tema, quebrando esses paradigmas, quebrando essa ideia de que nós não somos de ferro, nós não somos autossuficientes e que não é fraqueza nenhuma procurar esse tipo de atendimento, não é fraqueza nenhuma. E é interessante que a gente precisa avançar nisso. A gente chegou a citar alguns sintomas aqui na pergunta passada e eu vou focar um pouquinho nesses sintomas agora quando a gente fala de saúde mental. A gente fala muito sobre mudanças de comportamento. Era uma pessoa que se sentia leve e agora aquela pessoa se sente pesada, se sente angustiada, se sente abatida, se sente extremamente estressada. Tristeza. Não, mas eu não tenho depressão. Mas peraí, ninguém falou que você tem depressão. Você às vezes está passando por um momento e você precisa de um apoio. Mas eu não tomo remédio. Mas ninguém está falando que você tem que tomar remédio agora. Mas você precisa de um apoio, você precisa de uma orientação, você precisa de uma ajuda. Você às vezes precisa conversar com alguém. Nós homens, às vezes a gente tem muita dificuldade de conversar. A gente conversa muito, um com o outro, com nossos amigos e assim por diante. Mas a gente tem dificuldade de falar isso para alguém. Eu tô passando uma situação muito difícil, eu tô passando isso, aquilo, outro, porque a gente se preocupa muito com esse julgamento. Mas a gente tem que mudar isso, a gente tem que entender que a gente precisa modificar isso e que, na verdade, isso é para a nossa saúde. Então, assim, se você observar alguma mudança de comportamento nesse sentido, eu era uma pessoa que eu tinha o maior prazer de brincar com meus filhos, o maior prazer de estar com a minha esposa, e agora, nosso Deus, eu vejo meus filhos, eu já fico estressado. Não é porque você deixou de amar o seu filho, jamais. É porque, na verdade, às vezes você está passando por uma situação estressante, você está passando ali por um problema de saúde mental, e aí as pessoas confundem muito isso, que saúde mental é loucura, nada a ver. Saúde mental não é loucura, certo? A saúde mental está relacionada ao seu bem-estar, a minha qualidade de vida, e eu preciso trabalhar isso. Então, se você começa a identificar assim, não, eu tinha muito prazer de brincar com meus filhos e agora eu amo meus filhos, mas nosso pai, só de eu ver aquela zoeirada em casa, eu já começo a ficar estressado, eu já começo a ficar nervoso, eu fico agressivo e assim por diante, eu tenho que me controlar. Peraí, o que está acontecendo? É um sinal que a gente conversou, são sinais que a gente vai recebendo de que tem alguma coisa ali que não tá bem, não tá legal. Então a gente precisa trabalhar com isso, essas mudanças de comportamento, de sono, de apetite que a gente falou. Tudo isso vai trazer tanto alterações físicas quanto essas alterações também na nossa saúde mental. Uma pesquisa também mostrou que muitos homens, eles têm inseguranças com o próprio corpo e até mesmo com desempenho sexual, que é outro tabu também. Muitos homens sentem vergonha de procurar o médico por causa disso, e como que a gente pode trabalhar essas questões de uma forma mais acolhedora, mais empática, né, digamos assim. Bacana. Fábio, eu falo que, e aí a gente vai ser um pouquinho repetitivo aqui, mas é para o nosso público entender isso, é necessário que o homem naturalize as suas fraquezas. É natural o homem errar, é natural ele fraquejar. E essa questão da parte sexual, principalmente esse tabu, a gente começa lá na adolescência, certo?
E aí o homem, ele, não, eu não posso falhar, eu não posso errar, tem uma preocupação ali com a duração do sexo, com o tempo ali de ereção, tem toda uma pressão, às vezes, em cima desse homem. Uma pressão cultural. Uma pressão cultural, principalmente, e é uma pressão que a gente observa que o próprio homem coloca nele. Às vezes não é nem uma questão, às vezes, que a parceira vai colocar nele, é uma pressão, às vezes, dele mesmo em relação a associar isso a uma questão de masculinidade, e que se ele falhar em algum momento na vida dele, ele vai perder essa masculinidade. E, na verdade, assim, isso é um grande tabu, isso é uma grande... eu vou usar a expressão uma grande besteira, porque, na verdade, como a gente conversou, a gente não é uma máquina, você não é um robô, que você sempre vai funcionar daquela maneira. Por exemplo, nessa questão de desempenho sexual, talvez o homem pode estar tendo algum problema em relação a isso por conta de algo na saúde mental. Talvez algo da saúde mental dele está atrapalhando esse... Perfeito. E aí, o problema todo, Fábio, é que aí você começa a ter esses problemas, você não trata, e os gatilhos já estão vindo lá, é estresse, é perda de apetite, às vezes é sono, que você não consegue dormir mais, e aí você vai pressionado ali, às vezes, para o ato sexual, para parceiro, e não consegue, às vezes, ter a forma como você gostaria, e isso acaba te gerando uma pressão ainda maior, e só vai aumentando aquele estresse, aqueles problemas, e vai só prejudicando esse homem como um todo, tá? Então, assim... Como trabalhar nessas questões acolhedoras? Homens, entendam, a gente vai falhar de vez em quando. E eu não estou falando de falha somente no ato sexual, estou falando de falha do nosso dia a dia. A gente vai falhar de vez em quando. É natural. Por que é natural? Entenda o que eu quero dizer com naturalidade. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, tem dia que o nosso corpo não vai funcionar 100%. Por quê? Porque depende de outros fatores. Para mim ter uma boa, relação ali, assim por diante, eu preciso ter um sono bom. Eu preciso ter minha saúde mental, como você conversou, precisa estar boa. Boa alimentação, prática de atividade física, certo? Tudo isso vai ajudar naquele momento. Então, assim, como tratar isso de forma mais acolhedora? Desmistificando esse tabu. Eu sou ser humano. Eu não sou super-herói. Eu sou super-humano. Eu sou ser humano. E como ser humano, tem dia que a coisa não vai ser aquela maravilha toda mesmo. Isso é natural. Só que entendo, esse natural não pode virar uma doença. Se você começa a observar que aquilo partiu, não, gente, é porque ontem eu estava muito cansado, é porque eu estava meio estressado e assim por diante, aquilo já começou a virar uma rotina. Aí a gente vai voltar no que a gente falou. Aí já é uma mudança de padrão. Aí a mudança de padrão já pode ser uma doença física que precisa ser trabalhada, que precisa ser estudada e precisa ser investigada melhor. Paulo, nós estamos aí no mês de julho, mês em que a gente comemora o Dia do Homem, 15 de julho, e também acontece aí uma campanha, que é a campanha chamada Julho Azul Celeste, para a gente falar mais ainda sobre a saúde do homem, né? Qual que é a importância de campanhas como essa? A gente sabe que tem o Novembro Azul também. Bacana. Essas campanhas são fantásticas porque elas abrangem uma quantidade maior de pessoas. E a gente está falando desde o começo da nossa conversa aqui, a gente tem repetido muito uma palavra que é informação. E essas campanhas trazem informação. Essas campanhas vão trazer informação, essas campanhas vão trazer conscientização para essas pessoas e vai mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas, isso não é um problema só dela, que existem N pessoas passando por isso também, tá? Essas campanhas vão ajudar a promover a prevenção. Uma vez que você tem informação, você tem a consciência, você começa a se priorizar, você começa a prevenir também. Então a gente começa a mudar esses paradigmas, a gente começa a quebrar esses tabus, a gente começa a mudar hábitos e, consequentemente, a gente vai evitar doenças lá na frente. Ou se a doença já começou a se instalar, você vai identificar essa doença e vai tratar essa doença também. Então, assim, essas campanhas têm de suma relevância. Eu aconselho sempre a população a inserir nessas campanhas. Está tendo uma campanha, participe dessa campanha. Está tendo alguma coisa diferente faltada sobre saúde, participe. Isso não é perda de tempo, isso não é bobeira, aquilo é para a sua saúde e a gente precisa começar a priorizar mais essa nossa saúde. Paulo, agora a gente chegou em um momento aqui no podcast, um momento muito bacana, que é o chamado Momento Curso, em que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho mais
sobre o curso. No seu caso, o curso de enfermagem, eu queria que você contasse pra gente em que momento do curso de enfermagem os alunos começam a estudar esse tema, a saúde do homem, como esse assunto aparece na prática também, durante a graduação, durante o curso. Bacana. Na verdade, o curso é uma crescente. A gente vai estudar especificamente saúde do homem ali a partir do quinto período, por aí. Mas é uma crescente que vai começar no primeiro período. No primeiro período você vai estudar, por exemplo, anatomia humana. E a anatomia humana vai te ensinar sobre algumas características específicas do homem, sobre esse corpo humano, sobre as estruturas desse corpo humano, que vai agregar o conhecimento lá na frente. No segundo período você vai estudar ali a questão da histologia, você vai estudar a questão da fisiologia, que é o funcionamento desse corpo humano, tá? E mais especificamente, terceiro, quarto período, doenças. A gente chegou a discutir aqui sobre doenças cardiovasculares, então essas doenças serão estudadas. E no quinto período, quinto a sexto período, você tem uma matéria voltada realmente para a saúde do homem. Aí essa matéria ela vai pegar todo esse conhecimento que você adquiriu durante o curso e vai agregar isso aí, vai juntar isso aí com informações mais específicas relacionadas a essa saúde do homem. Professor Paulo, a gente chega agora, neste momento, ao fim do podcast. Muito obrigado por aceitar nosso convite e compartilhar tanto conhecimento e tantas informações valiosas para quem nos assiste. A gente sabe que falar sobre saúde do homem ainda é um desafio, mas também é um passo importante para mudar realidades. Desde já, eu deixo aqui meu agradecimento a você. Obrigado a você, obrigado a Dr. Cast aí por essa oportunidade. Obrigado ao pessoal que está ouvindo a gente aí. Não deixe de priorizar a saúde de vocês. Vamos quebrar esse tabu. Vamos evoluir enquanto pessoas. Vamos evoluir enquanto homens. Vamos evoluir enquanto sociedade. E estamos juntos aí. Saúde está à disposição das pessoas. Vamos procurar esse atendimento. Vamos estar juntos aí. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você que nos assiste ou nos ouve, já compartilha esse episódio com as pessoas próximas a você, parentes, amigos, enfim. E olha só, se você não segue o Doctoncast no Spotify, vai lá, segue a gente para você não perder nenhum episódio. E a gente também está lá no nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá no canal da Rede Doctor no YouTube e ative o sininho para não perder também os próximos episódios do Doctorcast. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, um grande abraço e até o próximo Doctorcast. Abraço, pessoal.